A paz do Senhor para os irmãos. A palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, que Davi foi escolhido por Deus, ao contrário de Saul. Saul foi uma escolha do homem. E a palavra do Senhor vai nos dizer aqui, meus irmãos, que aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 23, do versículo 7 em diante, que diz assim: E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descesse a Keila, para cercar Davi e os seus homens. Você vê aqui que a loucura de Saul é tanta. Saul está tão perturbado que ele acredita que Deus está do lado dele para que ele tire a vida de Davi. Ele entende dessa forma. Porque, meus irmãos, quando Saul desobedece ao Senhor, e ali entra um espírito ruim da parte de Deus em Saul, Saul, sabendo que Davi vai ser o seu sucessor no trono de Israel, a palavra nos mostra que o rei Saul fica perturbado e não aceita a decisão de Deus ao escolher Davi como sucessor de Saul para o trono de Israel, para reinar Israel. E Saul ali, por estar mal espiritualmente, está caído espiritualmente, porque não obedecia mais a Deus, e Deus se agrada de obediência. Não adianta pregar, não adianta falar as palavras, os princípios do Senhor e não obedecer os princípios de Deus, porque Deus se agrada de obediência. E Saul não obedecia mais a Deus. E a palavra vai nos dizer que Saul ali se levanta com seus homens para perseguir a Davi por inveja, porque ele não aceita que Davi vai ser o seu sucessor no trono de Israel. Ele não aceita que Davi irá ocupar a cadeira que naquele momento presente ele estava ocupando. E Davi não iria ali ocupar a cadeira de qualquer forma, não. Davi foi escolhido segundo o coração de Deus. Quando Deus olha para Davi, Deus se agrada, porque Deus sabe que Davi irá obedecer ao Senhor. E aqui no versículo 9 diz assim: Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Traze aqui o éfode. E disse Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura via Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber o teu servo. E disse o Senhor. Deus responde assim para Davi: Descerá. Saul descerá à cidade de Keila para destruir a cidade por tua causa. E aqui no versículo 12 diz assim: Disse mais Davi: Entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: Entregarão.
Aleluia, Deus grande e fiel. Davi, meus irmãos, tinha livrado o povo de Keila de um ataque. Aleluia, Jesus, Deus grande e fiel. E mesmo Davi ajudando o povo de Keila, aquele povo iria trair Davi, iria ficar a favor de Saul. Saul, um rei desobediente. E mesmo assim os cidadãos de Keila iria ficar contra Davi, que livrou eles, e iria ficar a favor de Saul. E Davi ali consulta, pede para que o sacerdote Abiatar traga ali o éfode, e ele pergunta, ele consulta ao Senhor se Saul iria descer a cidade de Keila e se os cidadãos de Keila iria entregar Davi nas mãos de Saul. E Deus responde: sim, Davi, Saul descerá a cidade de Keila por tua causa. E sim, meu filho Davi, os cidadãos de Keila entregarão você nas mãos de Saul. E meus irmãos, no versículo 13 diz assim: então Davi se levantou com seus homens, uns 600 homens que seguiam a Davi, e saíram da cidade de Keila e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Quando Saul sabe que Davi não se encontra mais ali, ele cessa as buscas por Davi e pelos homens de Davi. E no versículo 14 diz assim: e Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zife. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não entregou na sua mão. Aleluia, Deus grande e fiel. Porque por mais que o inimigo se levante contra a sua vida, e você vive na presença do Senhor, você é obediente aos princípios do Senhor, por mais que o inimigo se levante para destruir você, para atrapalhar a sua vida, Deus jamais vai entregar a sua vida nas mãos de seus inimigos. Fique tranquilo. Você vê aqui que Deus não permite que, apesar de Saul, com todas as suas forças, com o seu exército, com os seus homens, busca incessantemente a vida de Davi para tragar, para matar a Davi. E mesmo ele chegando perto de Davi, Deus não entrega Davi nas mãos de Saul. Deus não permite que Saul coloque suas mãos na vida de Davi. Davi é escolhido por Deus. Davi foi ungido por Deus. Davi é segundo o coração de Deus. Quem escolheu Davi foi Deus. E quem escolheu Saul foi o povo de Israel. Porque o povo já não queria mais ser governado por Deus. O povo ali, desobediente a Deus, já não queria mais que Deus governasse o povo de Israel. E o povo de Israel pede um rei. E pelo povo de Israel pedir um rei para Samuel, o profeta, Deus, aleluia, Deus grande e fiel, permite que Saul seja o escolhido a ocupar esse trono. Mas Saul não foi
escolhido a dedo por Deus, não. Quem escolheu Saul foi o povo, ao contrário de Davi, que foi Deus que escolheu, que foi Deus que chamou, que foi Deus quem ungiu. Foi Deus que disse: é esse o menor da casa que eu vou colocar no trono para governar o meu povo, porque eu pego o pequeno para confundir o grande. Aleluia, Deus grande e fiel. Eu pego o improvável para tornar provável e as pessoas ali não entender a escolha de Deus, porque ninguém entende quando Deus escolhe o menor, quando Deus escolhe aquele a quem ninguém dá nada em troca, e ficam ali se questionando, dizendo: como assim essa pessoa foi escolhida por Deus para designar? Aleluia, Jesus. Deus grande e fiel. E Davi foi escolhido segundo o coração de Deus. E no versículo 15 diz assim: vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, permaneceu no deserto de Zife, num bosque. E no versículo 16 diz assim: então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi no bosque, e confortou a sua mão em Deus, e disse-lhe: não temas, que não te achará a mão de Saul meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo o que também Saul meu pai bem sabe. Aleluia, Deus grande e fiel. Jonatas, meus irmãos, que era filho de Saul, vai até Davi, porque Jonatas e Saul e Davi são muito amigos. Ali a amizade é além do normal. É encontro de almas, sabe? Para uma grande amizade. E Jonatas nunca jamais se juntou com seu pai para perseguir e matar Davi, porque Jonatas tinha certeza absoluta que Davi era o escolhido de Deus para ocupar o trono de Israel. É por isso que ele diz: tu reinarás sim sobre Israel, e eu ocuparei o segundo lugar no teu reinado. Aleluia, Deus grande e fiel. E ele ainda fala: e meu pai Saul sabe bem disso. Meu pai Saul sabe, Davi, que tu foi escolhido por Deus para ser sucessor dele. Porque Jonatas sabia muito bem que seu pai não era mais obediente nem ouvia a voz de Deus. E foi-se necessário que Deus escolhesse um outro rei obediente, que obedecesse à voz do Senhor e governasse o povo de Deus. Porque Deus não queria um ali simplesmente para guerrear, para batalhar. Deus queria alguém que obedecesse à voz de Deus. Alguém que seria obediente a Deus em tudo que o Senhor mandasse fazer. E Davi era esse. Por isso que ele foi escolhido por Deus. E Jonatas, um grande amigo ali, irmão de Davi, ele sabia e tinha consciência que Davi foi sim escolhido por Deus para ser o sucessor de seu pai. Se acredito eu que talvez se Jonatas tivesse abandonado Saul de vez e ficasse do lado de Davi, quem sabe ele teria ocupado o segundo lugar no reinado de Davi. Não sei, talvez sim, talvez não. Mas ele fica do lado certo, Jonatas. Ele jamais
vai ficar do lado errado só porque é o seu pai. Não. Jonatas sabe que Saul está errado. Jonatas sabe que Davi foi escolhido por Deus para ocupar o trono de Israel. E ele jamais vai ficar do lado de seu pai, sabendo que ele está errado. E no versículo 18 diz assim: e ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para sua casa. Eles ali fazem uma aliança, porque a amizade de Jonatas com Davi e a amizade de Davi com Jonatas não foi simplesmente alguém ali que apresentou, não. A amizade deles era uma aliança a qual a mão de Deus estava sobre. Foi encontro de almas, sabe? Para fazer ali essa aliança e serem amigos, mais que amigos, como irmãos. E aqui no versículo 19 diz assim: então subiram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes no bosque, no outeiro de Aquilá, que está à mão direita de Gesimon? Agora, pois, ó rei,